tarde. Vamos encerrar nosso ciclo de palestra da 5ª Semana do Meio Ambiente com a palestra do professor Ricardo Augusto Felício, lá do Instituto de Geografia da USP. E ele vai falar sobre a farsa do aquecimento. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, é um prazer estar aqui na 5ª Semana do Meio Ambiente. Multidisciplinaridade, né? Então, meu objetivo foi fazer realmente uma palestra que abordasse a climatologia, as visões da climatologia dentro do aspecto geográfico e trazer uma visão diferente para vocês aqui do meio ambiente. Então, a primeira coisa que eu começo a dizer numa palestra como essa é fazendo uma enquete. Quem aqui acredita no aquecimento global? Por favor, levante a mão. Não tenha vergonha. Pois é. Então, para quem não está vendo aí da internet, né, quase a maioria levantou a mão. Então, o título da palestra deve ter chamado muito a atenção dos senhores, né? Porque está escrito o que ali? A farsa do aquecimento global. Então, olha só que interessante. Esse professor aqui, que é meio maluco, resolveu trazer para vocês esta palestra. Então, antes de mais nada, eu começo dizendo algumas advertências. A primeira delas é: nenhuma empresa de petróleo, gás ou similares, bem como fazendas, latifúndios, etc., financiaram esta palestra. Esse professor aqui é da universidade, tá? Não é a Shell, a Exxon Oil e qualquer outra que financiou essa palestra, nem o meu salário. Eu continuo ganhando meu salário da universidade. Este pesquisador não concorda, olha lá, bem escrito, com quaisquer das políticas ambientalistas criadas pelas nações, pela ONU, por ONGs, setores politicamente engajados. Eu estou desligado desses caras. E a terceira observação também é que este pesquisador não promove, vocês já viram em outras palestras aqui, o quê? O pregado desenvolvimento sustentável. Porque isso não existe. A prova disso é, quantos anos existe o Brasil como nação? 500. São 500 anos que o Brasil é explorado pelo mundo. E não acabou, né? São mais 500 ainda que tem pela frente e muito mais. Tá? Então nós pregamos aí a conservação da vida por si só. Não como um banco de recursos prestes ao bel prazer do uso. Isso aqui eu estou vendo como se fosse forma de dinheiro. Não é isso. Então nós começamos a dar essa advertência para depois ninguém falar: não, aquele pesquisador é cético porque ele recebe financiamento. Não, nada disso. Tá? A visão aqui tem que ser puramente científica. E a segunda coisa que eu quero dizer é, poxa, mudanças climáticas, uma coisa que ficou assim na moda, né? Parece que então que nós vamos enfiar o clima dentro de um caminhão e fazer a mudança dele. E o pior de tudo é dizer que o ser humano tem a capacidade de mudar o clima. Então, eu acho que nos Estados Unidos eles poderiam combater os tornados. Concordam comigo? E a outra coisa que eu gosto de colocar é, nossa, mudanças climáticas. Parece que o clima é uma coisa estática. Ora, isto não existe. O clima está sempre mudando. Então, mudanças climáticas, estudar mudanças climáticas é estudar a variabilidade climática. Então, o que eu posso entender como variabilidade climática? O clima trabalha como uma função. Então, esse balançar dos meus dedos são as variabilidades. Ora mais acima, ora mais abaixo. Ah, professor, mas às vezes vem um furacão e destrói tudo. Há uma variabilidade um pouco mais acentuada nessas variabilidades suaves. Certo? Então, não é porque a variabilidade está um pouco mais suave que o clima está tudo direitinho, legalzinho. Não, ele continua variando. Então, mudanças climáticas é um ciclo natural do nosso planeta. E aí, eu venho aqui, simplesmente começo a falar toda essa ladainha, e eu quero que, na verdade, vocês duvidem de mim. Já que todo mundo aqui levantou a mão e aposta no aquecimento global, eu vou mostrar para os senhores aonde ir para não acreditar. Não é em mim aqui, venham a mim. Não. Os senhores vão lá no IPCC e leiam essa coisa aqui gigantesca, porque ninguém lê isso daqui, que é o relatório do IPCC, e vocês vão tirar
as suas próprias conclusões. Sim, esses caras não sabem nada do que estão dizendo. Esse aqui é o quarto relatório, só o primeiro volume. Então aqui eles pintam e bordam um monte de coisas que são o quê? Incertezas. Eles simplesmente dizem isso. Não sabemos nada do clima. Dá para acreditar? Se vocês não acreditam, vão ler. Vão ler. Que ninguém no Brasil faz isso. Então, para ser cético ao aquecimento global, basta ir na fonte suprema dos aquecimentistas do planeta, o IPCC. Eles não sabem nada. Aí o segundo volume dessa coisa gigantesca vem os processos de mitigação. Nós vamos depois abordar isso nessa palestra. E no terceiro vem a ira de Deus. Se você não fizer, o mundo vai acabar. Estou falando alguma coisa absurda ou é coisas que a gente vê na mídia? Então, para ser cético, basta ir à fonte. Se eles dizem que não sabem nada, quanto mais nós que somos leigos. Vamos começar por aí. Então, olha só que interessante. Palavras do IPCC. As variações do dióxido de carbono, né, é o famoso CO2, ao longo dos últimos 420 mil anos, o que eles estão dizendo ali? Seguiram amplamente a temperatura antártica, tipicamente de vários séculos a um milênio. Espera aí, mas não é o CO2 que faz a temperatura do ar subir? Não é isso que vocês ouvem? O CO2 faz o planeta aquecer. O que o IPCC está falando? Que o CO2 sobe a sua concentração depois que a temperatura sobe. Então, como assim? Como ele pode ser causa se ele é consequência? Quem está falando isso é o próprio IPCC. Então, concluindo, a explicação para as variações glaciais e interglaciais de CO2 permanece como, o que ele está falando, o IPCC? Um difícil problema de atribuição. Ele não consegue juntar temperatura com concentração de CO2. Surpreendente isso? Quem ficou surpreso com isso agora? Levantem a mão, se não estava lá todo mundo aquecimento global? Agora eu quero ver levantar a mão. Quem ficou surpreso com isso? Que o próprio órgão máximo da ONU fala, olha, não consigo relacionar a temperatura com CO2. Como é que ficamos, então? Como ficamos, pessoal? Tem mais. Notícias, ciência política. Neutralidade do IPCC posta à prova. Então, isso aqui é um trabalho simplesmente de ciência política, está dizendo ali, ó, mudanças climáticas é parcial. Quer dizer, o relatório do IPCC tem outros motivos para existir, outros objetivos. Não é dizer sobre o clima. Então ele coloca ali, ó, o estudo conclui que as suas avaliações são norteadas por interesses econômicos. Suas constatações são mais favoráveis aos países desenvolvidos. Então eles estão querendo o que do Brasil? O que da Índia? O que da China? O que dos países pobres da África? O que será? O que mais que fala esse relatório, esse trabalho? Ele coloca ali, ó, o Tílio Neto, é um pesquisador lá da USP que trabalhou só na parte política. Ele coloca lá, o relatório não enfatiza, por exemplo, quais são os benefícios de se usar menos o carro. E aí vem a questão, por que será que eles querem que a gente use menos as tecnologias baratas? Porque eles querem que a gente use as tecnologias caras, as quais eles detêm as patentes. Então, para fazer um forçamento do uso dessas tecnologias, eles inventam a catástrofe global. Nós vamos ver isso com mais detalhes. O que mais que ele coloca lá?
O que está por trás é uma demanda do mercado por produtos verdes, que simplesmente, então, favorece os países mais desenvolvidos. São eles os detentores das patentes. Ou alguém acha que o Brasil produz alguma coisa? O Brasil não produz, não, professor, tem parques industriais. Sim, os parques industriais são todos internacionalizados. Não tem nenhuma máquina sequer aqui no Brasil, fabricada no Brasil. Nenhuma. Nem de fazer arruela. O que mais que ele coloca ali? Ó? É uma negociação desigual quando ele começa a falar dos créditos carbono. Nós vamos falar depois também disso. Quem estabelece o valor a ser pago pela quantidade de gás carbônico, pasmem, é a Bolsa de Londres. Certo? Então agora virou como se fosse uma commodity. Vendeu que não existe. E aí o preço é feito pelos países ricos. Eles estabelecem quanto vai custar a tonelada de gás carbônico. E o que mais? Como funciona, então, a elaboração dos relatórios? Ora, são centenas e centenas de páginas técnicas, extremamente técnicas, de difícil interpretação, que não concluem nada. Eles não conseguem falar o que está acontecendo. Mas logo em seguida, eles formulam um negócio chamado summary, que é o sumário, que é feito exclusivamente para políticos analfabetos. Certo? E ali eles dizem, né, é totalmente contaminado com os interesses que devem ser apresentados como as soluções. E aí o summary vai para onde? Vai para a imprensa, vai para a mídia. E ali ela pinta e borda uma catástrofe mundial que não existe. Tudo porque tem que vender jornal. E o melhor de tudo, quem é dono da imprensa no mundo? Nós temos aí 3 ou 4 empresas que mandam na imprensa do mundo. A Reuters é uma delas. Então, eles decidem que informação vocês devem ler. Que notícia tem que chegar no Brasil? O que tem que ir para a rede bobo de televisão? Por que não acreditar? Vamos continuar. Último relatório do Senate Minority Report, que é um relatório feito pelo Senado dos Estados Unidos, já mostra que, em 2008, mais 650 cientistas abandonaram o IPCC. Então, toda vez vocês veem lá, são mais de 2.000 cientistas trabalhando. Mentira. Todo mundo está evadindo do IPCC e cada um põe o seu motivo. Não aguento mais trabalhar como um fantoche para essa mentira. Então, todo ano sai cientista do IPCC. Porque já viu que isso daí é uma maracutaia. E nós vamos contar a história da maracutaia.